Olá, sou o psicólogo Paulo César. Hoje eu vou deixar de lado o assunto que venho falando nos vídeos esses dias, que é o coronavírus, mas vou abordar um tema que infelizmente dificulta e muito a vida das pessoas, que é a autossabotagem. Muita gente se sabota ao tentar atingir uma meta importante, como desenvolver hábitos saudáveis, cumprir prazos, economizar dinheiro, emagrecer ou manter relacionamentos saudáveis. São pessoas que simplesmente deixam de se esforçar, estragam os relacionamentos ou deixam de fazer as coisas com cuidado e atenção. Existem muitas razões para a autossabotagem, mas três são as mais importantes e eu quero falar sobre elas aqui. O primeiro é o apego ao que é conhecido, a superestimação do risco e evitar novas metas. Assim, a pessoa supervaloriza as coisas que sabe e subestima as que não são conhecidas. Quando estressado, tende a confiar naquilo em que é apegado. Ou seja, a pessoa recorre sempre a velhos hábitos e modo de fazer as coisas, mesmo que não funcionem bem. Decisões devem ser tomadas considerando os prós e os contras de cada escolha, em vez de escolher apenas algo que soa intuitivamente como a melhor opção. Outros sabotam relacionamentos quando atingem um certo grau de intimidade. Daí passam a agir de modo errado, estranho, brigam ou controlam o outro para afastá-lo de si. Uns mostram inseguranças ou se tornam muito carentes e pegajosos. São formas inconscientes pelas quais essas pessoas temem ser rejeitadas quando a relação se aprofunda. Isso pode ter sido originado nos relacionamentos de infância, sendo que no presente, inconscientemente, manifesta um medo de repetir o passado. Se seus pais o rejeitaram ou foram negligentes ou críticos, por exemplo, isso pode acontecer, pois o inconsciente lembra essa dor e influencia nos relacionamentos adultos como se esses relacionamentos fossem com os pais. Se o medo de intimidade ou rejeição é forte, é melhor permitir que os sentimentos de insegurança ou medo sejam conscientizados, e enquanto isso, deve buscar maneiras saudáveis e maduras de falar sobre eles, em vez de fugir ou se afastar das pessoas. Quando se é adulto, todos têm capacidade muito maior para tolerar o estresse e a rejeição e cuidar de si mesmo, diferente de quando éramos crianças. Uma terceira forma de autossabotagem é não resolver os problemas até que eles fiquem tão grandes que a pessoa seja forçada a lidar com eles ou desistir definitivamente. Talvez essa pessoa nunca tenha aprendido como lidar com tarefas maiores, ou pode estar cansado demais para planejar uma solução. A consequência, de qualquer forma, é se sentir oprimido pela magnitude da tarefa ou se sentir despreparado e incapaz de resolver. Há os que se sabotam ficando acordado até tarde, saindo com amigos ou assistindo televisão, em vez de focar os problemas. Isso, a curto prazo, evita o desconforto de uma ansiedade, mas a longo prazo, as coisas que ele deixou de resolver voltam com toda a força. Perfeccionistas também se sabotam. Eles pensam demais e não conseguem decidir por onde começar. Eles poderiam conceder a si mesmos um limite de tempo para escolher ou permitir-se fazer uma escolha imperfeita. Isso ajuda a ver a si mesmo como sendo capaz de aprender com a experiência e a melhorar com o tempo. Agir dessa maneira também torna a possibilidade da falha menos assustadora. A procrastinação e a fuga são formas de não se responsabilizar pelas ações, levando a pessoa a culpar fatores externos, como não ter tempo suficiente se ele falhar, em vez de admitir que não usa bem o seu próprio tempo. Algumas pessoas temem o sucesso porque evitam ser o centro das atenções ou evitam que outros esperem mais deles do que ele acha que pode oferecer. Quer dizer, em vez de enfrentar o medo de frente, eles se preparam para o fracasso.
A pessoa pode estar estressada e cansada demais para pensar em escolhas complexas. Pode sabotar os relacionamentos porque teme a intimidade ou a rejeição. Pode procrastinar porque tem medo de falhas, mas compreender as raízes dos medos é fundamental. Todas as formas de autossabotagem geram ansiedade e isso não é bom. Na maioria das vezes, as pessoas não percebem que estão se sabotando, mas um psicoterapeuta pode ajudar muito, identificando os comportamentos negativos que afetam a vida desta pessoa. O papel do psicólogo é ajudar na tomada de consciência sobre as situações em que ocorre a autossabotagem e, a partir disso, observar quais os componentes e sentimentos surgem em cada situação. É um processo difícil e muitas vezes a pessoa pode sabotar a sua própria psicoterapia, mas a mudança de hábitos é essencial nesse caso para que se consiga viver bem e feliz. Um abraço a todos.